Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Tito, capítulo 3, versículo 5. O versículo nos diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mais uma vez, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Primeira parte do versículo: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A Revista e Corrigida traduz corretamente: não por obras de justiça praticadas por nós. Isso elimina toda e qualquer obra, não só as obras praticadas pela justiça dos homens perdidos, como também as obras praticadas dentro da verdadeira justiça. A misericórdia de Deus o constrangeu a entregar seu filho e não poupá-lo. John Stott diz que a base da nossa salvação não são as nossas obras de justiça, mas a obra da misericórdia divina. Assim, a nossa salvação tem origem no coração de Deus. É por causa da sua misericórdia que ele interveio em nosso favor. Foi ele que tomou a iniciativa. Não foi pelas coisas corretas, pelas ações corretas que nós realizamos, mas sim pela grande misericórdia que havia em seu coração por cada um de nós. O cristão jamais deve pensar naquilo que conquistou, mas ele deve ser grato por aquilo que Deus lhe outorgou. Enquanto a justiça nos daria justamente aquilo que merecíamos ganhar, a misericórdia nos concede aquilo que jamais seríamos dignos de receber, que é a salvação da nossa alma. Segunda parte do versículo: ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A misericórdia de Deus nos salvou pela lavagem. Lavagem no grego é lotron e se refere quase que com certeza ao batismo. Todos os primeiros pais da igreja entenderam dessa forma. Isso não quer dizer que eles ou Paulo ensinassem que a regeneração seria pelo batismo, assim como também Ananias não acreditava desse modo quando disse a Saulo de Tarso: levanta-te, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele. As igrejas evangélicas, em sua maioria, consideram que o batismo é um sinal exterior e visível de uma graça espiritual interior, a saber, o lavar dos pecados e o novo nascimento do Espírito Santo. Mas não confundem o sinal batismo com o que ele significa, salvação. Entendemos que temos que ser batizados, mas há casos que não há oportunidade para o batismo, tipo crianças que acabam padecendo antes de fazer o ritual. Essas crianças, a Bíblia vai nos dizer que delas é o reino dos céus. Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que me preocupar com a salvação delas. Outro exemplo que eu posso dar é a questão do ladrão na cruz. Ele ali não foi batizado, mas pela fé, pela confissão de fé que ele fez na hora da sua morte, ele teve os seus pecados lavados mesmo sem o ritual. Regeneração traduz a palavra grega panigenésia, que Jesus usou ao falar da regeneração final de todas as coisas, e que os estoicos aplicaram à restauração periódica do mundo em que eles acreditavam. Aqui, entretanto, o novo nascimento é individual, como a nova criação de 2 Coríntios 5:17. Ele se refere a um radical novo início, uma vez que Deus não nos consertou, mas nos fez completamente novos, para que andássemos em novidade de vida a partir dessa regeneração. A outra palavra, renovação, é a tradução de anakainosis. Ela pode ser um sinônimo de regeneração aqui no contexto, entendendo-se como repetição, como um efeito retórico, ou pode se referir a um processo de renovação
moral, da transformação que segue o novo nascimento, da santificação. Um processo contínuo de se tornar uma nova criatura em Cristo, à medida que seguimos, enfim, o conselho do Espírito Santo. Romanos 12, 2. O Espírito Santo é certamente o agente pelo qual somos renascidos e renovados. É ele que Deus derramou sobre nós generosamente por meio de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Tanto o uso do verbo derramou como o emprego do tempo aoristo dão a entender que a referência é do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a afirmação de que ele foi derramado em nós denota a nossa participação pessoal no dom pentecostal. Esse Espírito não foi derramado apenas em Atos capítulo 2, na igreja de Jerusalém. Ele é diariamente derramado sobre nós. É o Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado. Sem o Espírito Santo não haveria salvação. Então, se há salvação de almas, há derramamento do Espírito Santo para renovar perante Deus pela sua misericórdia e nos salvar e nos adotar como filhos desse Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo vos abençoe.